Olá, tudo bom? Começa agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E no programa de hoje vamos falar sobre a Comissão da Verdade lançada pelo Sindijornal, o Sindicato e dos Jornalistas Profissionais do Estado. A comissão faz um relatório sobre os crimes contra a violação aos direitos humanos praticados contra os jornalistas na época da ditadura militar e principalmente para buscar a justiça, o esclarecimento desses crimes. Mais detalhes você vai saber a partir de agora com o coordenador da comissão, o Edberto Ticianelli. Bom, Edberto, é um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio, seja bem-vindo. E para a gente falar sobre a Comissão da Verdade, vamos saber o que é a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade foi organizada pela FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, com o intuito de auxiliar a Comissão Nacional da Verdade. Ela se articula em todos os estados através dos sindicatos. Então, cada estado organizou a sua Comissão Estadual da Verdade, vinculada aos jornalistas, a apurar os casos que envolvem principalmente os jornalistas. A comissão é formada pelo jornalista Anivaldo Miranda, Graça Carvalho, Valdice Gomes, Olga Miranda, Adelmo dos Santos e coordenada por mim. E de que forma a Comissão da Verdade vai ajudar os jornalistas alagoanos, visto que teve o sequestro, do jornalista Jaime Miranda? Ele foi sequestrado durante o período da ditadura militar e desde então ainda continua desaparecido. O objetivo da comissão vai atingir também a atividade jornalística de Jaime Miranda. Como o desaparecimento dele se deu quando ele trabalhava em São Paulo como jornalista, é provável que a Comissão Estadual de São Paulo do jornalista apure um pouco mais esse processo do desaparecimento dele. Em Maceió, nós vamos acompanhar principalmente a trajetória do Jaime Miranda como diretor jornalista do jornal chamado A Voz do Povo. Esse jornal foi empastelado logo depois do golpe militar, em 64. Então, a limitação da ação da comissão atinge principalmente as atividades dos jornalistas, dos jornais em Alagoas. E de que forma as pessoas podem ajudar a Comissão da Verdade? As pessoas podem entrar em contato com qualquer membro da comissão, procurar. Se tiver algum depoimento, alguma informação, algum documento a passar, é só entrar em contato e passar para a gente. O objetivo nosso é ouvir todo mundo, não só o jornalista, todo mundo que tem alguma informação a respeito de funcionamento de jornal, a respeito da atividade de algum jornalista, de perseguição que ele sofreu, ou até mesmo os danos que a família sofreu com uma atividade da ditadura militar em Alagoas nesse período. Bom, porque às vezes as pessoas têm medo de se identificar, às vezes tem uma denúncia a fazer, mas tem medo. Como é que essas pessoas podem ajudar? Olha, as denúncias elas vão se tornar públicas, o conteúdo. A pessoa pode até não fazer o depoimento em atividade pública. Ela pode até depor, ela tem que depor para pelo menos 2 membros da comissão. Ela escolhe o local, marca a hora, nós vamos até lá, gravamos, depois isso sofre uma decupagem, esse texto é passado para o papel, volta para a pessoa, ela vai ler, se ela concordar, ela vai assinar, a partir daí nós temos esse material para o relatório. Então, o procedimento é esse. Da mesma forma com documentos. Se os documentos forem entregues, nós vamos fazer uma perícia para certificar da veracidade do documento, da autenticidade dele, para ele ser incorporado ao relatório. E de que forma a comissão recupera as histórias dos jornalistas que foram perseguidos durante o período da ditadura militar? Então, esse é o papel da memória, no fundamental, Então, nós vamos investigar, descobrir, fazer o apanhado histórico das atividades de jornalistas, de jornais, de proprietários de jornais também, como eles se comportaram durante esse período. Ao fazermos isso, nós vamos descobrir o desempenho de cada um. É o papel da verdade, descobrir o que realmente aconteceu. Então, quem tem alguma culpa no cartório, quem perseguiu o jornalista, vai ter essa história contada. Ela vai ter que ter o direito de se defender, de também depor, de explicar. Por isso é que a gente toma todo esse cuidado de, ao ouvir o depoimento, a pessoa assinar, porque o que ela falar, ela está sujeita a sofrer uma réplica, uma resposta. Então, o cuidado é esse, mas nós vamos levantar tudo que diz respeito à história dos jornalistas alagoanos nesse período. E a gente vai para um rápido intervalo
No próximo bloco tem mais entrevista com o Edberto Ticianelli para a gente falar sobre a Comissão da Verdade. Sou Sônia de Moraes Angel, professora e economista. Em 1973 fui presa e brutalmente torturada e assassinada. De mim só sobraram os ossos. Será que essa tortura nunca vai acabar? Participe do abaixo-assinado pelo direito à verdade e à memória dos desaparecidos políticos. Acesse www.oab-rj.org.br. Arquivos abertos. As famílias têm esse direito. Estamos de volta com a entrevista do Edberto Ticianelli, ele que faz parte da Comissão da Verdade lançada pelo Cindy Jornal. E para a gente dar continuidade à nossa entrevista, Edberto, vamos falar também sobre a análise das avaliações contra a liberdade de imprensa, como censura, os jornais, que tenham representado a restrição à informação nesse período. Também, essa é uma atribuição da comissão importante, né? Acho que em Alagoas a gente vai principalmente identificar isso. Acho que a maior parte da atividade da ditadura militar em Alagoas foi exercida, essa atividade, por proprietários de jornais que censuravam, que perseguiam. Acho que a atividade mesmo direta aqui, que a gente já tem informação de repressão a um jornal, de agressão física, foi o trabalho em torno da Voz do Povo, né? Isso em 64, logo depois do golpe militar, ele foi empastelado. A partir daí, então, a gente tem sérias perseguições que aconteceram, de demissão de jornalista, de censura, né, de ameaça. Isso aconteceu. Então, nós vamos levantar o detalhe disso, mas acho que deve ser essa a maior parte do nosso trabalho. E a importância e como é que a comissão vai reparar esses danos? Eu não sei se exatamente a comissão vai reparar o dano sofrido por esses jornalistas, mas pelo menos para a história vai ficar o exemplo, né, de que isso que é feito, mais cedo ou mais tarde vem à tona, as pessoas vão saber. Isso já por si só é uma punição. Então quem cometeu esses atos, ao ver sua história sendo contada como alguém que serviu aos ditadores, ela já sofre uma punição. Então mesmo que os dados levantados não conduzam a uma punição legal, em função das restrições, das atribuições da própria comissão, eu acredito que o fato só de revelar a verdade já simboliza uma punição. A presidente do Cindy Jornal, a Valdice Gomes, ela declarou em uma entrevista que os jornalistas que sofreram, que foram perseguidos durante o período da ditadura militar, eles têm direito à memória, à verdade e também à justiça. Como é que você avalia essa citação da Valdice? Eu acho que a Valdice acertou em cheio ao definir esse aspecto do trabalho da nossa comissão, né? Ou seja, há um sentido de ao recuperar a história, de mostrar que essas pessoas que tiveram uma postura combativa, aguerrida, que enfrentaram a ditadura, tiveram a coragem de continuar na atividade jornalística sem arrefecer, sem temer, elas merecem serem lembradas por esses atos. Elas entram na história da nossa terra, na história da profissão. Então, nesse sentido, a comissão também vai atuar do reconhecimento, que seja, não é só revelar quem cometeu alguma coisa errada, mas também quem cometeu os atos de heroísmo, quem conseguiu manter elevada a bandeira do bom jornalismo, da verdade, de servir à opinião pública, por aí vai. A Comissão da Verdade, ela também resgata, né, a memória e a verdade dos crimes cometidos contra os jornalistas da ditadura, na época da ditadura militar, mas ela busca também a justiça. Explica isso pra gente. Sim, esse material pode servir amanhã para alguma ação na justiça, mas no momento as comissões da verdade de todo o Brasil, elas estão limitadas. Há uma decisão da Presidência da República que criou a Comissão da Verdade Nacional e por igualdade de função com os jornalistas também, eles não têm o poder de punir. Mas esse material vai ser levantado, as provas documentais vão existir e qualquer família, qualquer pessoa pode a partir daí mover ação. Se vai ter resultado ou não, isso vai depender da justiça. E como é que a comissão está sendo vista pelos profissionais da área e pelos familiares desses jornalistas que
passaram pela ditadura militar, que foram perseguidos nesse período? Olha, quem viveu o período, quem conhece a história, cria uma expectativa importante em relação à comissão, porque fica querendo saber o que não soube na época. Muito profissional de comunicação que atuou naquele período não sabe o que acontecia nos bastidores. Então há uma certa curiosidade até em descobrir, né, o que acontecia. E os mais novos, eles não se manifestaram porque não entenderam ainda o que significava aquele período. A partir do momento em que a gente colher as primeiras declarações, os primeiros depoimentos em sessão pública, eu acho que isso vai despertar um interesse maior. Essas pessoas vão se cercar da comissão, vão acompanhar com mais atenção para ver, descobrir, né, que o que nós somos hoje é um pouco do que nós fomos no nosso passado. Então, esse passado influencia muito, por exemplo, o modo de fazer jornalismo ainda hoje. Por exemplo, a autocensura é uma herança desse período. No momento em que o Brasil alavancava um sentimento de liberdade, de democracia, veio a ditadura, sufocou novamente, e uma geração inteira aprendeu a pensar e a trabalhar intelectualmente com autocensura. Isso é um dano irreparável para a nossa história. E para a gente encerrar, qual recado você deixaria para os familiares, né, desses jornalistas e para as pessoas que hoje defendem a democracia, mas na época da ditadura militar, elas participaram direto ou indiretamente com os crimes? Eu acho que a mensagem para eles é: aceitem a verdade. A verdade vai doer em alguns, para outros será momento de alegria, de recompensa, mas a nossa tarefa não é atingir A, B, ou C ou D, não é ninguém. A gente não está preocupado em dar nome a alguém, procurar perseguir alguém, senão nós vamos repetir o que eles fizeram no passado. O nosso objetivo é tão somente levantar os dados históricos, revelar o que aconteceu, para que a sociedade tenha conhecimento desse nosso passado. Muito obrigada pela sua presença aqui. O programa Eu Quero Ver está de portas abertas. Eu é que agradeço. E termina agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver. Mas se você deseja acompanhar e rever as nossas matérias, acesse o nosso blog euquerovercut.blogspot.com. O nosso Facebook é programa Eu Quero Ver. E se você deseja enviar críticas, sugestões, mande para o nosso e-mail euquerovercut@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra.